Aleluia, Senhor. Hoje nós estaremos continuando a série O Poder de Deus e as Nossas Fraquezas. Para aqueles que nos acompanham pela rede social, que depois vão estar assistindo esse culto, nós queremos dar uma boa noite. Queremos declarar nessa noite, mais uma vez, a palavra do Senhor é aquilo que move as nossas vidas, irmãos. E hoje nós vamos falar do capítulo 12 de 2 aos Coríntios. Mas antes, eu quero recordar o que nós falamos no capítulo anterior. No capítulo 11, finalizamos ele no domingo passado. Nós vimos que os coríntios, eles estavam dando créditos aos falsos mestres e desconfiando assim de Paulo, por tudo aquilo que foi inventado, nutrido no coração deles, falando da vida deles, falando daquilo que estava de uma forma errada, mentindo sobre a vida de Paulo. E o apóstolo, ele começa a se defender, e é isso que nós vimos na semana passada. Ele pode ter até sido e ter tido como louco, mas a loucura de Paulo, ela era para o bem da igreja, pois o mesmo era louco, porque louco pela igreja. E esse foi o tema da mensagem de domingo passado, louco pela igreja, por causa da forma que Paulo agiu. Até para alguns chamaram ele de louco, pela forma que ele procedeu, pela forma que ele realmente, ele falou, ele ensinou, ele se portou. Por isso Paulo, ele acaba usando as mesmas armas do inimigo para combatê-los. Eu estou falando do que nós falamos semana passada, amém? Ou seja, sendo insensato, agindo de forma insensata, agindo como um louco. Nós vimos que para se defender dos falsos apóstolos, ele gabou-se de experiências que teve, muitas das quais normalmente seriam consideradas evidências de vergonha e de humilhação. Até eu falei, que contar as perdidas ninguém conta, todo mundo quer ganhar, quer falar as ganhas, a gente que tem essa expressão. Paulo era verdadeiramente um servo de Cristo, comprovados por uma longa lista de sofrimentos suportados por amor ao Evangelho. Se você quiser ver essa palavra e assistir ela na íntegra, na sua totalidade, você pode acompanhar no conforto da tua casa, pelo YouTube. Você pode assistir e você pode compartilhar para que outros assistam. Amém? Você pode comentar, você é livre, sabia? Amém. Eu quero trazer como tema da palavra desta noite, o espinho na carne. 2 aos Coríntios 12:1 diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Aqui Paulo ainda continua da mesma forma insistente do capítulo anterior, tentando mostrar e abrir os olhos desses homens, desses coríntios, para eles prestarem atenção em que? Realmente nas evidências, realmente na vida do próprio apóstolo. Porque esses homens que estavam lá, os super apóstolos, os falsos apóstolos, eles acabavam diluindo uma mensagem contrária ao que realmente o apóstolo era, o apóstolo Paulo. Então Paulo vai contar aqui, agora, sobre as visões e sobre as revelações que ele recebera de Deus. Agora, por quê? Para que ele tivesse amparo para combater afirmações semelhantes dos falsos mestres. Olha o versículo 2 comigo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Engraçado, olha a forma que Paulo se dirige nesse versículo. Ele não usa a primeira pessoa,
ele usa a terceira pessoa. Ele fala como se fosse outro. Mas Paulo aqui estava falando de si mesmo. Mas ele aqui apresentava suas experiências de forma modesta, cuidando a forma pela qual ele passava essa mensagem, para que ele não fosse interpelado como alguém que fosse orgulhoso ou soberbo. Ele menciona aqui um homem em Cristo, como se esses acontecimentos tivessem ocorrido com outra pessoa. Ele diz: esse homem, ele foi levado ao terceiro céu. Ele diz que foi levado ao terceiro céu. Naquela época, as pessoas, elas comumente, elas falavam sobre 3 céus. Isso é importante para a gente conhecer, a nível de informação. O primeiro, o atmosférico, que é esse que nós conseguimos contemplar, as nuvens, até onde elas estão. O segundo, o cósmico, que seria o firmamento, falado pela Bíblia, que seria lá onde os aviões andam. E o terceiro, o celestial, onde Deus habita, aonde também Paulo diz que o terceiro céu é o paraíso, e nós vamos ler agora aqui. Versículos 13 e 4 diz assim: e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, olha a humildade dele, ele estava descrevendo, falando, eu não sei se era no meu corpo mesmo, ou fora do corpo, se eu fui, ele não sabia realmente afirmar a experiência que ele viveu, mas Deus o sabe. O 4 diz: foi arrebatado ao paraíso. Olha o que eu falei aqui, ao paraíso, e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Paulo identifica esse terceiro céu como o paraíso. Essa experiência provavelmente ajudou o apóstolo a suportar aquele sofrimento que ele estava passando por causa de Cristo, ou pela causa de Cristo. Note que ele nunca enfatizou a própria experiência em suas mensagens, quando ele estava pregando, quando ele estava ensinando. Quantas coisas, quantas cartas, quantos capítulos nós já ouvimos falar de Paulo, e ele não tinha agido dessa forma. Em vez disso, ele sempre pregou, e a sua mensagem, ela era a do Cristo, e esse crucificado. Quando pensamos nisso, nós percebemos como Paulo, ele é diferente da maioria daqueles que hoje descrevem as suas experiências, as suas chamadas visões do céu. Em Paulo não havia desejo em autogloriar-se. Em Paulo não havia desejo em auto-engrandecer-se. Quando ele estava contando a sua experiência. Agora eu te pergunto, irmãos, o que a gente vê hoje? Aqui já vai um primeiro ensino para nós, né? E o ensino que ele estava trazendo aos coríntios, que ele não define céu. O próprio Paulo vai ao terceiro céu, no paraíso, e ele não fala. Tem pessoas que vivem falando, né? Tem uma mulher aí que diz que já foi no inferno, e sabe de coisas, começa a relatar do inferno. Irmãos, que o inferno é real, todo mundo sabe. E se não sabe, está sabendo nessa noite, o inferno é real. Assim como o céu é real, o inferno é real. O céu é destinado para todo aquele que é de Cristo. O inferno é destinado para todo aquele que não quer a Cristo. Ah, mas eu quero a Cristo. Querer a Cristo é viver a sua vontade, e não a minha, e não a sua. Ele fez tudo o que ele pôde ao relacionar a história para tirar o foco de si mesmo. Até mesmo a forma que ele
ele falou, ele usou e descreveu na terceira pessoa. Era uma característica, era uma forma pelo qual os rabinos, eles quando eles iam fazer, eles sempre usavam a segunda e a terceira pessoa, e não a primeira. Isso era um motivo, era uma forma de mostrar o que? Humildade, zelo, cuidado, responsabilidade com aquilo que eles estavam relatando. Por isso ele não diz nada do que viu, e diz apenas que ouviu coisas que ao homem não é permitido falar. O único que relatou coisas e foi permitido falar foi João. Na ilha de Patmos, quando ele recebe a revelação do Apocalipse, que era também para o momento que eles estavam vivendo. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Muitos de nós pensam que o Apocalipse, ele é algo somente futuro. Não, foram coisas que aconteceram. Eram coisas que estavam acontecendo na época, ou que aconteceram logo em seguida. Então o apóstolo João, ele relata coisas que eram contemporâneas, ou que aconteceram em seguida, mas também são usadas como revelações para os últimos dias, para o final dos tempos. Continue comigo ali no 5. Aí ele diz assim: nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. O que ele está querendo dizer? Ele não se gabava de si próprio, mas da experiência que o Senhor me permitiu ter. Deixa eu te falar uma coisa. Todo nível de experiência que a gente vive com Deus, experiências sobrenaturais, não é para você se inflar, não é para as pessoas se inflar, não é para os super apóstolos dos nossos dias se inflarem, não é para os super pastores, para os super homens de Deus e mulheres se inflarem, mas a nossa postura, o nosso posicionamento, ele deve ser de igual forma como foi do apóstolo Paulo. Experiências que o Senhor me permitiu ter, estar realmente alegre por isso, porque nós humanamente não temos condições alguma de vivermos coisas sobrenaturais como essa. Ele estava aqui destacando o grande favor e privilégio dados por Deus, ensinando que este homem sem nome, que ele não declara que era ele mesmo, que teve a visão, realmente tinha algo de que se gloriar, porque viu coisas inexplicáveis, indizíveis, que Deus permitiu ele ir até o terceiro céu, junto do trono de Deus, a morada do Pai. Mas o próprio Paulo realmente só podia se gloriar em suas fraquezas. O objetivo do apóstolo é de manter a atenção dos seus leitores no verdadeiro objeto de seu orgulho. O que era o objeto do seu orgulho? Não eram as experiências, e agora nós vamos entender mais abaixo que o mistério, o objetivo dele era chamar a atenção dos leitores para o seu orgulho real, que era ser fraco. Como assim? Muitos de nós nos orgulhamos, muitas vezes dizemos: eu sou forte, eu resisto, eu sou capaz. Ah, comigo não. Esse aí pode se dobrar, mas eu não. Isso é soberba, isso é arrogância, isso é altivez, e muitas vezes está encruado dentro de nós, está enraizado dentro do nosso coração. Vamos no 6? Eu vou me deter mais para o final, eu vou até o 10 nessa noite, mas nós vamos falar bastante dos 3 últimos versículos. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Olha só, ele não queria mostrar ser mais do que era, ele não queria se mostrar ser um super apóstolo, um super homem,
Ele queria que os cristãos, que os irmãos coríntios, eles vissem a glória de Deus que era expressa na fraqueza. Não que o vissem tão grande como os superapóstolos diziam ser. É muito fácil, irmãos, preste atenção nisso. É muito fácil afirmar ter tido uma experiência espiritual. É muito fácil. Tu pode contar, a pessoa pode narrar, a pessoa pode dizer, mas os outros só podem verificar a nossa fé observando a nossa vida. Eu não posso dizer que as pessoas não têm experiência, mas eu posso observar a sua vida de fé. E é essa aí que tem valor. Uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé no Cristo, uma fé naquele que muda as nossas vidas. Paulo desejava ser avaliado com base em suas palavras e seus feitos. O que define um homem e uma mulher de Deus? Não são as experiências que Deus permite, porque isso é algo sobrenatural, que Deus permite essas pessoas viverem. Mas o que realmente define se essas experiências fizeram algo, é quando Ele mostra a sua mudança diante das pessoas. De nada vale conhecer céu, conhecer inferno, e não amar a Cristo, e não amar ao meu semelhante, e não amar ao próximo como a si mesmo. Paulo não desejava mostrar somente as experiências para eles, de uma coisa que eles não contemplavam, não, eles viam. A própria vida do apóstolo era uma vida que realmente exalava o bom perfume de Cristo. Era uma vida que tinha realmente conteúdo no seu ensino, mas tinha também da mesma forma uma prática. A prática que realmente demonstrava que esse homem realmente tinha vida com Deus, que tinha vida com o Senhor, que tinha Cristo no seu coração, que tinha tido um encontro real com Ele. E de experiência Paulo tem várias. A experiência no caminho de Damasco, quando o próprio Cristo, o próprio Jesus aparece diante dele, resplandece aquela maravilhosa luz, aquela luz cega os olhos de Paulo, Paulo cai ao chão, e diz que Jesus fala com ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Ele tem várias experiências que realmente foram impactantes, mas isso não definia que Paulo era um homem de Deus. Experiências não definem que uma pessoa é ou não é um homem ou uma mulher de Deus. O que define realmente é o que o Espírito Santo produz aqui dentro e realmente é visível aqui fora. E isso tem que ficar claro para a gente. Isso tem que ficar concretado no nosso coração e na nossa mente. De nada vale ter experiências se você não usa elas para te fazer mais parecido com Jesus. Se não fazem com que eu mude. Ah, mas o que está falando, pastor? Um melhor marido, um melhor irmão, um melhor irmão na fé, um melhor filho, um melhor funcionário. Se não te faz, não adianta nada ter experiências. Porque realmente aquele que enxerga Cristo, aquele que contempla Cristo pela fé, ele tem atitudes semelhantes ao próprio Cristo. Olha o 7. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Paulo não diz qual era o espinho na carne, e nem eu vou me atrever a dizer e cravar isso como certo. Eu vou dar minha opinião sobre, mas eu não posso
cravar e dizer era isso ou era aquilo, porque o próprio Paulo não narra, o próprio Paulo não conta o que era esse espinho na carne. E o que seria esse espinho na carne? Entre as muitas opiniões, muitos declaram que eram enfermidades físicas. Dizem que era uma cegueira. Paulo tinha problema de visão, que tinha uma saúde fraca. Tinham muitos que acreditam que Paulo adquiriu, no meio da caminhada, a doença chamada malária. E a malária, mesmo depois da pessoa ser curada, ela tem momentos que essa doença se manifesta, trazendo ansiedade, trazendo irritação. Mesmo depois de ser declarado curado, ou de tratar a malária, ela fica com consequências. Outros dizem que eram enfermidades psicológicas e espirituais. Outros diziam que era depressão, opressão demoníaca. Muito se fala. Há muitas versões do que seria esse espinho na carne. Outros dizem, ou melhor, que seria oposição ao seu ministério, os inimigos dentro e fora da igreja, que era o espinho na carne de Paulo. Mas na minha opinião, eu não consigo enxergar dessa forma. A minha opinião, ela está baseada no que nós vimos no capítulo anterior, quando Paulo, ele alerta a todos que a batalha era onde? Na sua mente. Quando ele alerta que o diabo, ele vinha usando os seus ministros para trazer o quê? Um falso ensino na mente, coisas que iam distorcer, ou que iam confrontar a nossa mente, iam influenciar a nossa mente. O que realmente importa é o objetivo do espinho na carne. Para que foi dado um espinho na carne? A palavra é clara: para que ele não se ensoberbecesse. Deus permite que um mensageiro de Satanás o acusasse. E quando eu leio mensageiro, ele vem sempre trazer algo, ou vem trazer uma mensagem real pela qual ele é. O mensageiro, ele é encarregado de trazer alguma coisa, falar alguma coisa. E eu, com esse pensamento, eu começo a conjecturar. Não vou cravar e não vou dizer que é isso, porque a Bíblia não diz. Mas para mim, eu tenho em minha mente de que o que Paulo tinha como espinho na carne era a lembrança, muitas vezes, de ter consentido com a morte de muitos irmãos. Eu creio que ele consentiu, a palavra diz que ele consentiu com a morte de Estevão, quando as vestes de Estevão caíram aos seus pés. Várias pessoas foram presas por Paulo, outros foram mortos por ele. E eu fico pensando, diante de tanta revelação, esse espírito, esse mensageiro de Satanás, lembrava ele na sua mente: tu viveu tanta experiência, mas não te esquece do que tu fez. Deus perdoa, Deus realmente perdoa, mas muitas coisas na nossa caminhada ainda muitas vezes vêm na nossa mente. A Bíblia não fala que é isso, é uma opinião minha. Assim como outros acham que é doença, respeito. Mas o objetivo principal não é nós ficarmos preocupados com o que seria o espinho na carne, mas devemos atentar por que foi dado esse espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. O objetivo desse espinho na carne foi trazer em Paulo a dependência, o depender do Espírito, o depender de Cristo, o depender de Jesus. O próprio Paulo não revelou. O seu objetivo era realmente trazer ensino, o ensino da sua fraqueza, que era superada através
da dependência de Deus. Deus permitiu que o diabo afligisse Paulo, como fez com Jó. Lembra de Jó? Satanás aparece no céu, está em capítulo 1 de Jó, e diz a palavra que ele chega nos céus quando os filhos do Senhor vão se apresentar diante de Deus, e Deus pergunta para ele: por onde tu anda? E ele diz: de rodear a terra. E aí ele pede para Deus para que ele pudesse tocar na vida de Jó, e Deus permite, mas não que tirasse a sua própria vida, pudesse tocar em tudo que ele tinha, nas suas riquezas, nos seus bens, até mesmo em familiares seus, mas diz: em Jó tu não toca. Para muitos de nós, esse evangelho que é pregado hoje nas igrejas, ele não cabe um texto como esse, onde o próprio Deus usa o diabo para que nós venhamos a viver o seu propósito e a sua vontade. O diabo é um cachorrinho na coleira. Deus deixa ele lá, porque sabe qual era a vontade de Satanás aqui com Paulo? É que ele continuasse. Se fosse ser feita a vontade de Satanás, a vontade dele era que Paulo continuasse soberbo, porque a soberba o afastaria de Deus e o levaria para o inferno. Entendeu? Então Deus usa o diabo para fazer a sua vontade, para que Paulo, todas as vezes que fosse se exaltar, ele fosse punido com aquele espinho na carne, para que ele pudesse depender, para que ele pudesse realmente confiar, para que ele pudesse realmente o quê? Esperar no Senhor, confiar no Senhor. Esbofetear significa golpear com o punho. O espinho na carne de Paulo era uma experiência dolorosa e humilhante, com o intuito de evitar o orgulho pessoal. Não é o que diz na tua palavra, irmãos? Não é o que diz o teu versículo 7, que diz: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza das revelações. Ou seja, Deus sabe aonde que o nosso coração muitas vezes vai se perder, aonde nós estamos fraquejando, Ele sabe. E muitas vezes, se tiver que usar o próprio cãozinho na coleira, que é o diabo, Ele vai usar. Muitos hoje dizem: o diabo está me perseguindo, mas o diabo não toca em mim e em você, se Deus não permitir. É o diabo, aí luta contra o diabo. Não, tu tem que fazer o que? Se submeter a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Só que hoje está tudo distorcido. Parece que Satanás tem mais poder do que Deus. Ele vai lá e toca num filho, sem a permissão. Não é assim. Quem manda nisso tudo é o nosso Pai, é o Senhor. Ele está orquestrando tudo. Ele tem um controle de todas as coisas. Qual é o espinho na tua carne? O que acusa muitas vezes você? O que me acusa? O que são coisas que muitas vezes, quando nós estamos querendo nos exaltar, querendo muitas vezes nos engrandecer, achar que somos bons, vem aquela coisa na nossa mente e mostra: ei, deixa eu te falar uma coisa, desce do salto, tu ainda faz isso, tu ainda faz aquilo, tu ainda erra desse jeito. Tem alguém aqui? Tem alguém que passa por isso aqui, irmãos? Mas esse espinho não é para trazer morte. Esse espinho era para trazer a vida, e a vida eterna, a vida abundante. Era para trazer a vida de Deus, a expressão de quem era Cristo na vida de Paulo. E assim é nas nossas vidas. Vem atormentar, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O que é atormentar, irmãos? Eu creio que essa situação em Paulo, ele conviveu com isso. De tempo em tempo, o que acontecia? Paulo começava a crescer, e Paulo cresceu demais. Note a vida de Paulo, irmãos.
Quando Paulo começa, ele tem uma crescente, mas a crescente de Paulo, como maduro, cada vez ele diminuiu mais. Só que o crescimento, para quem é maduro, para quem realmente está crescendo em Deus, quanto mais ele cresce, mais Cristo aparece na vida dele e ele diminui. Sabia que o crente, ele primeiro, antes de crescer para cima, ele cresce para baixo? É que nem árvore, que nem algumas árvores, a raiz ela vai e ela cresce para baixo. Ela cresce para baixo para que tenha sustentação, para que tenha o que? Resista aos ventos, aos temporais, às situações, e assim é a nossa vida. Assim somos nós precisamos crescer para baixo o quê? Com raízes profundas em Deus, aprofundado nele, para que nós possamos resistir às pancadas, para que nós possamos realmente entender que a honra e a glória não é nossa. Paulo diz, em uma das suas frases, dizendo que ele era o menor dos pecadores. Aí depois ele diz, eu sou o menor entre todos os irmãos. E a terceira frase, o que ele diz? O pior de todos os pecadores. Isso é crescer. Isso é crescer. Não é eu e você pensarmos que somos melhores, que somos bons. E hoje muitos de nós olham com desprezo para a pessoa que não está em Cristo. Isso é orgulho. Isso é arrogância. Isso é soberba. Só que muitas vezes a gente olha com desdenho para aquele que está lá fora, e às vezes a vida do cara é mais reta que a nossa. E sem Jesus, como isso? Muitos de nós vivem durante a semana como ímpio. Muitos de nós vivem como se Cristo ainda não tivesse se revelado a ele. Então não se queixe quando tiver alguma coisa na tua vida que é um espinho. Deixa eu falar, até explicando a questão do espinho aqui. O espinho não é aquele espinho que a gente crava assim, que às vezes vai ali, tem uma felpa que entra aqui e fica aquela coisinha chata, uma felpa de uma madeira, né? Aquele espinho de uma fruta, de uma árvore, que a gente vê e crava no dedo, né? Aqui não era isso, aqui realmente era um pedaço de madeira, eram coisas realmente, é como se Paulo dissesse, não é somente uma felpinha, realmente é algo que me molesta, que muitas vezes me faz sofrer, muitas vezes me faz realmente gemer de dor. Aí olha só, o 8, ele diz assim, 3 vezes roguei ao Senhor, que o tirasse de mim. Isso aqui vai ser bom. Ou seja, Paulo diz, eu apresentei o meu caso, pedi ao Senhor, Paulo orou repetidamente, né? Insistiu, não, né, André? Insistiu. A palavra 3 vezes, ela tem, todas as vezes que tu vê, por 3 vezes, isso significa o que? Insistência, perseverança. Está entendendo? A palavra, no contexto do judeu, eles tinham isso. Então era o que? Ele orou com insistência, com fervor, com desejo, até que ele recebeu a resposta do Senhor. Agora preste atenção aqui, assim como o sim, o não também é uma resposta de oração, irmãos. Amém? Interessante é que Deus sempre responde, mas nem sempre é o que queremos ouvir, mas sim o que precisamos ouvir.
Pegou? E aqui, irmãos, cai por terra aquela coisa, temos que orar, fazer uma oração forte. Né? Os caras dizem, não, se tu fizer uma oração forte, o troço vai dar certo. E onde está Deus aí nesse negócio? Diz que Ana só balbuciava os seus lábios. E diz que Deus atendeu a sua oração e lhe deu um filho. Porque ela não queria o filho para ela. Ela queria o filho para entregar para a obra de Deus, para o Senhor. Por vezes nós não recebemos do Senhor porque nós queremos para nós. Pai, seja feita a tua vontade, mas ora só pelas coisas que quer. Contraditório, não é? Oração forte, oração com poder, Luciano. Determina, seu Reinaldo. Declara com determinação. Determina que vai acontecer, Denilson. Não. Quando Deus não quer, é não. Quem manda em tudo isso é o Senhor. Quem vive pelo Evangelho se submete ao Senhor e sabe que Ele é o Pai e o Pai decide. Na casa, se não decide, está errado, tá? Porque quem decide é o Pai. A última palavra vem do Pai. Se não decide, está errado. Já vai uma dica aqui. Já vai uma dica. Ah, mas se tu fizer a campanha de oração, se tu orar 7 vezes, 7 semanas consecutivas, vai acontecer. Acontece se Deus quiser, irmãos. Se não, o que acontece muitas vezes é uma estratégia usada pelos caras nisso. Para quê? Para que muitas vezes a pessoa vá 7 vezes na igreja e se converta, e aí depois ela continua indo. Isso aí é um lado bom das campanhas, mas o lado ruim é para tirar o dinheiro dos caras. É ou não é verdade, irmãos? Porque não tem um dia que tu não tem que oferecer o sacrifício no altar. Como se Deus tivesse preocupado com o dinheiro e não com as pessoas. Muitas vezes, como sabemos que temos essa natureza pecaminosa, nós temos a tendência de pensar que Paulo, por ser um plantador de igrejas, um cara que viveu coisas dessa magnitude, escritor de tantas verdades profundas, essas profundas dadas pelo Senhor, essas verdades profundas, esse Paulo então, por tudo isso, ele teria uns pontinhos a mais com Deus. Uns pontinhos a mais com Deus, e por isso o seu pedido seria prontamente aceito. E o pedido do Senhor foi? A resposta do Senhor foi? Não. Isso tem um objetivo na tua vida. O objetivo é te tornar mais parecido comigo. Essa era a vontade de Deus para a vida de Paulo, e essa é a vontade dele para a minha e para a tua vida. A verdade é que com Deus as coisas não funcionam na base da permuta, na base da troca, da barganha, da justiça própria. Não funciona. Isso quem está acostumado somos nós aqui no mundo. Isso é o que o mundo ensina. A resposta de Deus para Paulo é simples: a minha graça. Eu gosto mais dessa versão que diz: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça é suficiente. A minha graça. Paulo queria que aquele espinho fosse removido, tirado. E quantas vezes nós oramos? Tem coisas na tua vida que servem como espinho? Identifica aí. Coisas que fazem você voltar a depender de Deus. Muitas vezes é um espinho na carne.
Aquele que prospera, aquele que começa a ganhar dinheiro, muitas vezes está aí com um bom trabalho, com recurso. Muitas vezes Deus vai lá e coloca um espinho na carne para que essa pessoa, ela entenda que ela não tem que depender do seu próprio braço, que quem paga o seu salário não é o seu patrão, quem lhe dá a condição de trabalho não é o seu patrão, mas é sim o Senhor que providencia todas as coisas. Eu e você oramos muitas vezes. Quem é que já não orou aí a respeito de espinho? Já orou como Paulo? Que muitas vezes na nossa caminhada cristã a gente identifica certas coisas que são sequenciais, né? E a gente luta contra elas e aquilo ali vem. Sabe quando muitas vezes tu quer ser juiz para a vida dos outros, que tu quer apontar os dedos para a vida do outro, que tu quer mostrar, muitas vezes tu olha os pecados do outro e vê de uma forma latente, aquilo brilha na tua frente, tu consegue detectar, tu consegue perceber todos eles. O que Deus faz? Deus bota um espinho para que a gente olhe para dentro de nós e veja o quanto nós somos tão pecadores quanto. Se você está olhando e eu estou olhando para os outros, cara, não é isso que Deus quer da gente. A gente precisa olhar para si, irmãos. O segredo do Evangelho é olhar para dentro, é olhar para dentro de si e deixar sair coisas que realmente trazem vida. É aquela pessoa que fala palavrão, é aquela pessoa que luta para falar agora palavras que glorificam, é aquela pessoa que mente. Entender que essa mentira muitas vezes é um espinho na carne, que ela acusa ela como falando para ela que ela não deve ficar com saltinho alto porque ela mente. E assim tantas outras áreas. Aqui pode ser imoralidade, pode ser pornografia, pode ser coisas que muitas vezes as pessoas fazem e aquilo ali vem como acusação depois da mente, dizendo assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. É como se Deus mostrasse assim, ó, depende de mim para te abandonar essas coisas. Abandona isso pela tua força, não consegue. Paulo não conseguiu. Paulo não ia conseguir vencer aquele espinho na carne. Ele só conseguiu vencer através do Espírito Santo, porque a fraqueza dele tornou ele forte, porque ele dependia de Deus. O Senhor usou esse espinho, o Senhor usa esse espinho para Paulo, para ele não se perder, e Deus usa muitas vezes certas coisas em nós, para que nós não venhamos nos perder, e para que a gente venha aprender como Paulo, continuar dependendo e confiando em Deus, e não na sua própria força. Acredito que todos nós aqui, de igual forma, nós também temos um espinho, coisas que realmente, sabe aquele salto alto que a mulher anda, né? Chama atenção, né? Sim ou não? A mulher quando ele e aquilo vem, né? E plaque, aquele salto alto, né? E chama atenção. É isso que Deus está falando, sabe? Eu larguei meu cãozinho, deixei ele, dei um pouquinho de cordinha no vai e vem para ele ir lá. Deixei esse mensageiro de Satanás vir, para vir ali, ó, trazer coisas para a tua mente, dizer assim, ei, tira o saltinho, volta a usar as rasteirinhas, mulher, volta a usar os Jason, como é que é o nome aquele, os Croc, volta a usar o teu tênisinho, homem, ou seja, desce do salto, usa, volta para a tua estatura, para aquele lugar que tu realmente está, não tenta mostrar o que tu não é. Às vezes queremos mostrar espiritualidade. Espiritualidade ela não se demonstra, ela é vista. Brota daqui, irmãos. Brota daqui, irmãos. Brota do teu falar, brota das tuas conversas com as pessoas, brota da tua forma de proceder, da tua forma de ser educado, da tua forma muitas vezes de abrir mão do seu direito por amor ao outro. São coisas práticas.
O grande problema é que nós vivemos um evangelho que é glorioso no domingo, mas na segunda é uma tranqueira. Damos glória no culto, segunda-feira andamos abraçados com o chifrudo, com Satanás. Isso serve para eu e você não pensarmos mais de nós mesmos do que realmente somos. É algo que trabalha e nos faz reconhecer que somos fracos, e que a submissão é o caminho para continuar de pé, a sujeição a Deus. Aleluia! Tem alguém aqui? É a submissão a Deus que me mantém de pé. Porque a palavra de Deus diz: aquele que acha que está de pé, cuide-se para que não caia. Não há um homem, não há um justo sequer. A palavra diz: todos foram encerrados debaixo do pecado. Nós precisamos de Cristo. Enquanto estivermos nessa terra, nós pecamos e precisamos dEle, precisamos da força dEle, precisamos nos submeter a Ele. Mas muitos de nós estão confortáveis. Muitos de nós estão confortáveis. Cauterizada a sua mente, cauterizado seu coração, já não se incomodam quando pecam, quando erram. Muitos de nós já não têm mais sensibilidade ao Espírito quando são grosseiros, quando são desonestos, quando são injustos, quando são pessoas que não têm palavra, quando não têm atitude coerente com o crente. Muitas vezes nós não estamos mais sensíveis, porque o que me traz sensibilidade é o relacionamento com o Espírito, é a frequência no corpo, é a vida no corpo, é a vida de oração, é a vida de palavra. Mais uma vez eu quero chamar a atenção. É uma incoerência nossa a gente dizer que quer morar com Cristo uma eternidade, se a gente não quer estar com Ele aqui na terra, irmãos. Se a gente não abre mão de nada para ficar com Ele, se a gente não abre mão do nosso tempo para estar diante da presença dEle, seja na tua casa, seja aqui na igreja. E não vem me dizer que tu ora em casa todos os dias se tu não tem frequência na igreja, porque é mentira. Não vem me dizer que tu lê palavra todos os dias em casa se tu não tem frequência, se tu não tem convívio, que é mentira. Pode sustentar durante um mês, depois já não faz mais. E olhe lá um mês, né? Eu conheço pessoas que eram fervorosas no Espírito, que eram pessoas que oravam, que buscavam a Deus, que tinham frequência na comunidade, que davam fruto, e hoje estão desviadas, estão longe do caminho de Deus. Por quê? Porque muitas vezes ficaram confortáveis na sua vida, se aliançaram com o chifrudo, se aliançaram com as coisas da carne, com esse mundo, amando o mundo, amando o mundo. Isso é uma chacoalhada para nós, irmãos. Seja sincero com você, seja sincero com você, seja sincero realmente, diga: eu não quero, eu não estou querendo. Fale para Jesus: eu não estou querendo te buscar, eu não estou querendo estar junto contigo. Porque até mesmo quando você faz uma oração como essa, Ele pode mudar o teu coração, porque você está confessando. Mas se você tiver desejo também, eu dou graças a Deus por coisas que muitas vezes elas servem como espinho para mim, porque elas me fazem ver que eu preciso dEle. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você não produz vida própria. Essa vida quem te deu foi o Senhor. Se Ele apagar a vela, acabou. Corre por tudo, corre para tudo que é a tua vontade. E quem disse que amanhã você vai estar aqui? Quem disse que eu vou estar aqui? Espero que nós estejamos com a nossa segurança eterna nele.
Versículo 9 ele diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Lembrei de uma coisa importante. Tu acha que Jesus não sabe da tua agenda, irmãos? O teu pastor pode não saber. Teu pastor, teus líderes, as pessoas que andam contigo, até tua esposa, teu esposo, pode conviver na mesma casa, não sabe a tua andada, a tua agenda, mas Deus sabe. Desde o teu levantar até o deitar, sabe todas as vezes que tu inventa desculpas, e que eu invento desculpas, para não buscar Ele, para não estar com Ele. Aqui ele está falando que a graça de Deus é suficiente. A graça pode satisfazer a necessidade de Paulo, ou melhor, pôde. A graça pôde satisfazer a necessidade de Paulo, porque era a própria força de Deus. A graça não é fraca e nem frouxa. Em vez disso, é o poder de Deus para cumprir o que nos falta, irmãos. Não tente buscar preencher com coisas que não vão te dar, não vão suprir, porque a graça é que me assiste. Essa graça, ela é capacitadora. A graça me capacita a ser um homem santo, a graça me capacita a ser um homem honesto, a graça me capacita a ser um homem coerente, a ser um homem de Deus. É a graça, é o favor imerecido de Deus. Essa passagem, ela está registrada na palavra para cravar que a graça de nosso Senhor Jesus, ela é suficiente para te sustentar, para me sustentar. Ela é suficiente para te fortalecer, para me fortalecer. Ela é suficiente para te confortar, suficiente para te tornar útil, suficiente para te permitir triunfar, vencer. Ela é suficiente para te salvar, para me salvar. É por isso que está registrado na palavra, é por isso que ela está aqui. É para que eu e você possamos saber que miserável homem nós somos. Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, por Jesus Cristo, Filho de Deus. Por Jesus Cristo, Filho de Deus. Graças a Ele que me livra desse miserável cheio de desculpas, desse miserável que sabe contornar as coisas com habilidade. Muitas vezes nós afogamos esse homem no batismo, mas ele insiste em querer nadar ainda. Ele insiste, irmãos. Precisamos, irmãos, atentar para isso. Não busque ser forte, não busque realmente, e muitas vezes, declarar as suas virtudes, as suas capacidades. Declare as suas fraquezas. É só graça. Eu olho para a minha vida e vejo quanto Deus é bom, e pela sua graça me mantém de pé, e pela sua graça me faz o amar cada vez mais, me faz ter consciência de quando eu o ofendo, de quando eu o entristeço. Essa graça, ela te capacita a perdoar pessoas, ela te capacita a restaurar relacionamentos. Essa graça, ela te capacita a fazer a vontade de Deus. Versículo 10 diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos,
nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Paulo não apenas se gabava da sua fraqueza, Guilherme, ele afirmou que sentia prazer, pois pela sua fraqueza o poder de Cristo na vida de Paulo tornava-se mais aparente às pessoas. Isso poderia trazer louvor ao único que merecia recebê-lo. Sabe o que é isso que ele está dizendo? Quando Paulo foi apedrejado e quase morto, ele estava fraco, né? Mas o Senhor o fez forte. Ele levantou a sua cabeça e foi pregar o Evangelho novamente. Ei, o que está pegando para você viver o Evangelho? O que te falta se a graça te assiste? O que te falta se a oportunidade ainda está aqui? Ei, irmãos, preste atenção nisso. Preste atenção, eu quero deixar isso cravado no teu coração. O que te impede de ser um homem e uma mulher realmente de relevância, não para você, mas para Cristo? O que te impede? Tem alguma debilidade aqui em você para caminhar, para falar? Tem alguma falta muitas vezes de capacidade de ter o que pagar, de ter como vir, de ter como se locomover, de ter como fazer coisas? Existe, irmãos. Então por que a gente não faz? A palavra para mim e para você nessa noite, que essa graça ela é suficiente para me capacitar a vencer aquilo que eu sozinho não consigo. Tu acha que Deus tem uma vida medíocre para mim e para ti? Não. Tu acha que Ele quer que a gente seja alguém que é instável, que é alguém que fica subindo, descendo, oscilando na fé? Tu acha que Deus quer que a gente diga sim num dia, não no outro? Tu acha que Deus se agrada que eu venha no domingo e diga eu vou obedecer e na segunda não faça nada? Será que é isso, irmãos, que Deus quer? Que a gente tenha postura de se submeter a Deus nessa noite, descer do salto. Tempo de igreja, muitos anos, conhecimento de Bíblia. Deixa eu falar uma coisa, quanto mais conhece, quanto mais espiritual é, mais humano se torna. Mais humano no sentido não carnal, mas alguém compreensivo, alguém que ama, alguém que tem longanimidade, alguém que tem mansidão, alguém que tem domínio próprio, alguém que perdoa, alguém que persevera, alguém que não julga. Para isso, para mostrar fruto. Uma árvore, quando ela está ali com a semente, ela nasce, ela demora a dar fruto, até ela ficar com a estatura, já está na hora. Está na hora, já está mais do que na hora, irmãos. Vamos parar, irmãos. Vamos parar de viver como meninos, como meninas na fé. Vamos se comportar como homens e mulheres de Deus, que não jogam a responsabilidade. Tem quem faça, tem quem fique, tem quem chame a responsabilidade. Assuma o teu papel. Assuma a tua posição dentro da tua casa, do teu lar, da tua família. Se responsabilize pela vida dos teus filhos, da tua esposa. Comece por lá. Em nome de Jesus. Quando se eu e você nessa noite identificamos que temos um espinho na carne, faça como Paulo, primeiramente ore, peça que Deus tire. Ore novamente, que Deus tire. Ore pela terceira vez, peça que Deus tire. Se Ele tirar, vida que segue. Mas se Ele não tirar, entenda que isso está sendo feito para te trazer dependência, para te fazer alguém que depende da sua vontade e de quem Ele é. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.